Boa noite, meus amigos. Conforme a nossa programação, toda terça e quinta, às 20 horas e 8 minutos, o nosso vídeo aí de 28 minutos, abordando alguns assuntos aí de interesse de Araquari. Essa noite estamos recebendo o professor Carlos Varela Luque, com uma extensa vivência aí em vários acordos internacionais e missões empresariais, tanto na Europa quanto no continente africano, radicado no Brasil há 10 anos, residente em Joinville, do qual nós gozamos o privilégio da sua amizade há pelo menos 4 anos, quando começamos o trabalho de capacitar, qualificar empresas circunscritas em Araquari, que possam desenvolver competências para exportação e, indo além, a internacionalização. Então, nosso boa noite aí ao professor Carlos Varela Luque. Boa noite, professor. Boa noite, estou à disposição. Tudo bem? Então, como nós havíamos tratado anteriormente, e uma vez que esse vídeo ele está dirigido mais a quem tem interesse e pouca experiência em processos de exportação e internacionalização, nós colocamos algumas pautas que nós vamos discorrer ao longo do tempo, supondo aí questionamentos por parte do empresariado, né? Então, começando, o que eu ganho em internacionalizar minha empresa. Internacionalização não é somente para grandes empresas. Existem mecanismos para empresas médias e pequenas conquistarem mercados globais. Qual mercado-alvo me dá mais condições de internacionalizar meu negócio? Quanto tempo e que investimento devo ter para alcançar ganhos nas exportações? E qual modelo devo adotar, exportação ou me fixar no mercado-alvo? Então, começando pelo primeiro questionamento, o que eu ganho em internacionalizar minha empresa, professor? Bom, eu queria começar por agradecer a oportunidade e para mim é um prazer poder contribuir para esclarecer alguns pontos e ajudar, de facto, as empresas de Araquari, de toda a região, na internacionalização. Bom, a internacionalização não pode ser uma aventura. A internacionalização tem que ser ponderada, tem que ser planeada e tem que se conhecer, obviamente, os mercados onde se pretende entrar. Os ganhos com a internacionalização são, de facto, relevantes. O primeiro ganho, e talvez o mais importante, é que temos a possibilidade de conquistar novos mercados que, ao nível das oportunidades locais ou mesmo do próprio país, não existem. Os mercados a conquistar são mercados variados, dependendo, evidentemente, do produto e dependendo da maneira de os abordar. Depois, porque com a internacionalização vamos adquirir conhecimentos dos parceiros, dos mercados, dos métodos, das tecnologias, etc. Vamos adquirindo um know-how diferente daquele que, ao nível local e ao nível do país, não temos. Obviamente que podemos sempre identificar parceiros noutros mercados, de maneira a que nos possam transmitir um know-how que nós não temos. Por outro lado, também internacionalizar é uma maneira de diversificar o risco de exposição das empresas. Evidentemente que nós, ao operarmos em diferentes mercados, temos a questão da inovação, que é fundamental para as estratégias de cada empresa. As empresas vêm-se obrigadas a melhorar os seus métodos de fabrico, de construção, bem como o seu marketing para abordar aqueles mercados. Também porque, ao diversificar o risco da empresa, nós estamos a reduzir as possibilidades de podermos ficar sujeitos às oscilações dos mercados locais. Se pensarmos nem sequer vale a pena pensar que o mercado é tão exíguo, o mercado local,
mas obviamente que os países têm oscilações no que diz respeito aos mercados e as empresas ficam sujeitas a essas oscilações. Se estiverem internacionalizadas, têm a possibilidade de saltar de um mercado para o outro e têm a possibilidade de abordar os mercados de maneiras diferentes. Ainda de referir que também com a internacionalização, as empresas têm a oportunidade de poder reduzir as cargas tributárias, as cargas fiscais. A maioria dos países oferecem alguns benefícios para as empresas que se internacionalizam. E isso pode permitir, evidentemente, lucrar em relação à comercialização interna, já que para a comercialização interna existe um conjunto de fiscalidade que não incide sobre os produtos, sobre a produção para exportação. A maioria também dos produtos de exportação ficam isentos de cobranças de impostos. Ainda de recordar que, com a internacionalização, há a possibilidade de as empresas criarem uma marca mais globalizada, através do marketing específico, poderem criar uma marca de divulgação para todos aqueles países que se constituem como mercados-alvos de cada empresa. Muitos deles são ainda inexplorados. Também o facto de se internacionalizar ganha a possibilidade de melhor servir o mercado interno, já que com a melhoria, por um lado, dos produtos, com a obtenção de know-how exterior e também com a própria economia de escala, já que quando se produz para o exterior tem a possibilidade de realizar de facto algumas economias de escala, porque a produção aumenta substancialmente, porque não é sujeita a impostos, e então, se a qualidade melhora, se o que se exporta não fica sujeito a impostos, aquilo que fica destinado a vender, a parte do produto que fica destinado a vender no mercado interno, pode usufruir dessa economia de escala em termos da própria competitividade da empresa localmente. Ainda de lembrar que seja uma empresa de qualquer dimensão, com a internacionalização, há a possibilidade de alargar a área de intervenção da própria empresa, no que diz respeito a vários produtos que podem ser complementares àquele produto que a empresa produz e também porque com a internacionalização há a possibilidade de trabalhar no sistema win-win, portanto, poder importar e exportar. Importar os insumos que são necessários para a própria produção ou componentes, no caso de maquinaria, componentes que integram o produto final da empresa. Lembrando que algumas empresas para os mesmos mercados para onde exportam, também importam produtos, seja nos próprios mercados, naqueles mercados que são mercados-alvo, seja nos mercados dos blocos económicos aos quais aqueles países pertencem. Portanto, assim, de uma maneira geral, podemos dizer que, perante os olhos do próprio Estado, a empresa que internacionaliza deve ser alvo de maiores benefícios e maiores atenções do que aquela empresa que se destina exclusivamente a produzir para o mercado interno, já que as possibilidades de adquirir novo know-how e atrair divisas para o país é menor, não é? Portanto, de uma maneira geral, é isto. Eu queria só ilustrar um pouco aí o que o senhor está falando, que nós discutimos anteriormente, o movimento efeito aí da pandemia, né? Que a gente já sinalizou pelo menos indústrias japonesas e italianas que estão vendo o Brasil como uma nova plataforma de produção para se protegerem dessa voracidade chinesa, né? Então, indústrias que têm plantas industriais na China, tanto japonesas quanto italianas, já estão com um movimento
de vir e adotar o Brasil como plataforma de produção. Entrando no segundo ponto de questionamento aí, e isso nos foi colocado várias vezes, e nós temos inclusive um caso emblemático, né, que é uma ferramentaria de Araquari, que numa das palestras, inclusive, que o senhor estava presente, veio com esse questionamento. Internacionalização não é só para grandes empresas, né? E aí conseguimos, de certa forma, desmistificar esse preconceito. A empresa se qualificou, foi buscar o radar, foi buscar os mercados que consumiam os produtos dela de ferramentaria. E no ano seguinte, para nossa surpresa, fez 1.800.000 dólares de exportação, sendo que nunca havia exportado antes, né? Então, vamos trabalhar um pouco nessa desmistificação de que internacionalização não é só para gente grande, né? O que o senhor pode nos ilustrar? Bom, de facto, a internacionalização não é só para empresas grandes. As pequenas empresas têm várias formas de se internacionalizar. Primeiro, porque há alguns mercados-alvo que, pela sua dimensão, não são mercados atraentes para as grandes indústrias exportadoras mundiais, no caso da China, por exemplo. Se nós falarmos, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, que tem 200.000 habitantes, é um mercado que para a China não tem interesse nenhum. Eles querem vender para grandes mercados, é um mercado pequeno. Isso oferece a possibilidade de uma pequena empresa poder internacionalizar-se, criar um parceiro local e trabalhar para aquele mercado. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é também as empresas mais pequenas se internacionalizarem a reboque das grandes empresas. Há várias empresas que fornecem insumos, fornecem componentes, fornecem alguns mecanismos para empresas maiores que se internacionalizam. E então, em vez de, pura e simplesmente... Só abrir um parênteses aí, professor. Nós temos um caso emblemático aqui em Jaraguá do Sul, da WEG, que produz os motores elétricos, e ela tem promovido, fomentado, incentivado a qualificação de vários integradores. É gente que faz câmara frigorífica, faz equipamentos que levam o motor deles, né? Então, eles acabam não exportando diretamente, mas ajudam essas pequenas empresas que integram o motor deles a se qualificarem para exportação, só para... Isso mesmo, é isso mesmo, pois, é isso mesmo. Portanto, há sempre a possibilidade de, enfim, passa a expressão, exportar à sombra de uma grande empresa. E utilizando essa metodologia, ainda nós temos a possibilidade de as pequenas empresas, quer sejam do mesmo segmento, quer sejam de segmentos complementares, se constituírem enquanto clusters e exportarem em conjunto, potenciando assim a entrada em mercados externos. Nós sabemos que os mercados externos também têm, normalmente, usualmente, uns pequenos nichos. E esses nichos servem principalmente para as pequenas empresas, porque as grandes empresas não trabalham nichos de mercado, não trabalham quantidades reduzidas. Por isso, as pequenas empresas têm um papel fundamental, quer seja consorciando-se umas com as outras, quer cada uma por si só, junto de guias locais, de entidades locais, obter informação sobre o próprio mercado, conhecer o mercado, isso é fundamental. Eu comecei por dizer que a internacionalização não pode ser uma aventura, portanto é preciso conhecer o mercado local, é preciso conhecer o terreno onde se vai atuar, e por isso as pequenas empresas têm de facto a possibilidade de trabalharem a sua internacionalização, quer por segmentos, quer inclusivamente importando, porque a internacionalização não é só exportar, também é importar, naturalmente. Depois, porque
por exemplo, as empresas de serviços têm utilização em todo o mundo, seja tenham a dimensão que tiverem. Por exemplo, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, na costa ocidental africana, constituem-se como empresas prestadoras de serviços para as empresas da costa africana. Portanto, estamos a falar em arquipélagos, em ilhas, e eles prestam serviços para as empresas da costa africana que exploram o petróleo e o gás natural, por exemplo. Então, eles fornecem mão de obra para lá. Logo, independentemente da dimensão de cada empresa, a prestação de serviços é sempre bem-vinda e tem sempre oportunidades nos grandes mercados, inclusivamente, não é? Sim. Depois, ainda queria referir que, para internacionalizar, principalmente as pequenas empresas, têm que ter um excelente plano de comunicação, porque as pequenas empresas, para se promoverem nos mercados externos, logicamente são pequenas empresas e, portanto, têm reduzidos meios financeiros para se promoverem, têm que ter um plano de comunicação muito melhor do que se for uma grande empresa que pode, obviamente, dar-se ao luxo de ir com um plano de comunicação e depois de instalado no território, poder alterá-lo, não é? Perfeito. E aí a gente vê que as empresas da área de serviço, né, e tecnologia têm um horizonte muito maior e mais rápido, né, porque elas trabalham com bens imateriais, né, de serviços. E como o senhor falou, hoje com uma boa plataforma de comunicação, nós vimos casos aí de empresas de tecnologia em Santa Catarina que conquistaram essa internacionalização rapidamente, né? O próximo questionamento, que o senhor já respondeu em parte, né? E nós vamos pular um pouco essa questão aí, que são os mecanismos das empresas médias e pequenas conquistarem esses mercados, né? O senhor citou o cluster, que, traduzindo para nós aqui, é um consórcio de exportação, né? uma regimentação, um grupo de empresas que se consorciam, ou de mesmo porte, ou atreladas a uma empresa maior, com o fim específico de conquistar um mercado e diluir entre elas o custo dessa internacionalização. Então, como isso já foi exposto na sua explanação, eu vou pular para o próximo passo, que eu acho que é o ponto eu acerca disso queria acrescentar o seguinte. Queria, por exemplo, recordar que abordar mercados, na realidade, compara-se bastante a uma operação militar. Uma conquista de mercados acaba por ser uma operação que pode ser equiparada. E se nós virmos uma das afirmações de A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele diz: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. E, naturalmente, que as pequenas empresas, as grandes empresas, empresas de qualquer dimensão, ao participar de mercados internacionais, vão entrando com um objetivo e depois, à medida que estão instaladas, vão agarrando as oportunidades que vão surgindo, seja na importação de insumos, serviços ou produtos acabados. Ainda lembrando que, como existem programas e fundos de desenvolvimento internacional para apoio à internacionalização das empresas, e os bancos de fomento têm, usualmente, a possibilidade de poder ajudar a internacionalização, seja no financiamento da própria fábrica localmente, portanto aqui no território, seja propriamente em estudos de internacionalização e conhecimento do mercado onde se pretende trabalhar. Depois, porque há a possibilidade de uma pequena empresa poder vir a integrar uma estrutura já existente no estrangeiro, portanto no mercado-alvo, e dessa maneira poder associar-se, consorciar-se, criar uma sociedade de propósito específico, enfim, similar, com uma empresa local, potenciando assim a sua internacionalização.
A gente pode fazer uma analogia como esses espaços aí de coworking, né? Que são espaços Isso, compartilhados para instalação de empresas, né? E na exatamente. sequência já desse raciocínio, o questionamento: qual mercado-alvo me dá mais condições de internacionalizar o meu negócio? Né? A gente vem acompanhando os trabalhos do senhor aí desde 2016 e vê que acordos comerciais, e agora voltou para o forno aí a questão do acordo Mercosul-União Europeia, né? Então, não vou nem adiantar a resposta, porque eu sei que o senhor vai dissertar muito bem. O mercado que mais alcance dá a partir de um ponto fixo internacionalizado. Bom, obviamente que todos os mercados dão condições para internacionalização de negócios. Todos os mercados têm necessidades específicas. Portanto, de acordo com a produção de cada um, de acordo com o produto que cada um tenha, assim, o mercado A, B, C ou D é mais indicado. E isso tem a ver com a seleção do produto, com a seleção do mercado-alvo e dependendo dos objetivos e conhecimento que o empresário tenha. De facto, a União Europeia tem acordos com mais de 150 mercados, acordos desses que variam não só de forma como de objetivo. Assim, cada empresa, dependendo do seu objetivo e do produto que tenha para comercializar, e que naturalmente, em alguns casos, terá que adaptar o seu produto às exigências daquele mercado enfim, por situações diversas. Evidentemente que ao instalar-se no mercado, vai atacar o mercado de dentro para fora. Portanto, se tiver um ponto fixo naquele mercado, vai atacar o inimigo de dentro para fora. Uma operação de conquista do mercado tem a ver com se trata de um produto que já é conhecido no mercado e, portanto, tem naquele mercado concorrentes já instalados, que evidentemente tudo farão para não deixar entrar um novo concorrente, ou depende se é um produto que não existe no mercado e, portanto, as pessoas não o conhecem e logo têm uma divulgação de raiz diferente. Assim, e atendendo aqui, entre os tais 150 mercados, dos 194 mercados mundiais, então existem 194 países reconhecidos pela ONU e existem 204 países reconhecidos pela Federação Internacional de Futebol. Mas isto tem a ver com o reconhecimento político dos países. Na realidade, estamos a falar de 150 mercados que são acessíveis a partir de um ponto fixo na Europa, mercados esses que se estendem para o continente africano, para o sudoeste asiático e mesmo para a própria, claro, para a Europa e para o leste europeu também. Sabendo que a Europa tem também acordos de comércio livre com a Comunidade de Estados Independentes, regido pela Rússia, e dos 53 países que compõem a África, 44 desses países estão a criar uma zona de comércio livre entre si, que já tem uma ligação com a própria Europa, com a própria União Europeia, que através do maior acordo que foi celebrado pela União Europeia, que é o acordo ACP, África, Caraíbas e Pacífico, aborda, de facto, 89 países com os quais há possibilidade de internacionalizar. Portanto, resumidamente, o mercado-alvo deve ser visto, deve ser estudado em função do produto e da possibilidade de adaptar aquele produto ao mercado. Evidentemente que uma coisa é trabalhar para o mercado interno, obedecendo às normas vigentes num país, outra coisa é trabalhar para um mercado externo que tem outras normas, eventualmente mais exigentes, e que é preciso aperfeiçoar aquele produto de maneira a adaptar-se àquele mercado. Perfeito.
Dentro dessa linha, professor, e a gente, ao longo do tempo aí, acompanhando esses processos, a gente verifica um certo equívoco por parte de muitas empresas, né? Que participam de missões empresariais, feiras, e se gasta, né, deslocar uma equipe comercial, normalmente tem que ter, no mínimo, alguém falando inglês, e o resultado disso é pouco efetivo, né? Porque ele é pontual, ele é sazonal, como o senhor bem falou aí, usando uma linguagem do cavalo de Troia, né? Só conquista o mercado se estiver dentro do território do inimigo, né? Então, dentro dessa linha, e até já entrando no próximo questionamento, né? Tempo e investimento para alcançar ganho nas exportações, que a gente pudesse abordar um pouco custo-benefício disso, né? Porque a gente vê muito dinheiro gasto para pouco resultado e acaba desmotivando o empresário, né? Achando que isso não é para ele, até porque a zona de conforto sempre traz ele de volta para o mercado local, né? Mas que é, na realidade, um erro estratégico, porque não é o processo que realmente se consolida mercado, né? Se o senhor pudesse abordar um pouco isso. Ok. Bom, primeiro porque quando se vai às feiras, e como o Maurício sabe, eu vivi muitas experiências desse tipo, quando se vai às feiras, acaba por se comer uns ótimos jantares, uns almoços, conhece-se a região, bebe-se umas bebidas, conversa-se bastante, gasta-se 1 quilo de cartões e depois, quando vimos embora, trazemos uma lista muito grande de contactos. Depois do nosso escritório fazemos todos aqueles contactos e tal, e ao fim de 6 meses chegámos à conclusão de que gastámos todo aquele dinheiro e não se vendeu uma única peça. Depois, quando se vai aos mercados, quando uma empresa local se instala no mercado dela própria, portanto, no mercado local, é Dá uma essa falhada aí na empresa transmissão. quer passar uma imagem e as empresas que vão aos mercados instalam uns stands com ótimo aspecto, arranjam uns prospectos maravilhosos e tal, e dão uma ideia ao mercado que na realidade não existe. É completamente diferente. E obviamente que nós vamos ao mercado, vamos a uma feira, estamos lá de passagem e recolhemos aquilo que nos dão, aquilo que está visível, e vimos embora com aquela ideia daquilo que é visível. Portanto, em muitas situações, de facto, é tempo perdido, é um gasto muito grande. Se for um pequeno empresário, por exemplo, tem um custo enorme e acaba por ficar desmotivado, como o Maurício disse. Eu gostaria de fazer aqui novamente uma referência à arte da guerra do Sun Tzu. Ele diz que a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Evidentemente que para ter uma vitória é preciso pagar um preço, tem um custo, naturalmente. E as pessoas ou arriscam ou não arriscam. Ser empresário não é uma obrigação, ser empresário é uma opção. E o empresário tem que estar exposto, naturalmente, a correr riscos. Agora, esses riscos têm que ser, ou devem ser, previamente conhecidos, para o empresário decidir se quer ou não correr aquele risco, e saber que, no caso de correr aquele risco, quais são os benefícios que pode oferir ou quais são as penalizações que lhe advêm daquela opção. Já que, como todos sabemos, tudo na nossa vida é uma questão de opções, não é? Bom, de facto existem vários acordos de cooperação e não existe, evidentemente, uma fórmula para nós podermos dizer quanto tempo e que investimento é necessário para abordarmos um determinado mercado, mas podemos dizer que é normal esperar que um break-even de uma empresa, portanto, que uma empresa atinja uma maturidade no mercado, entre 2 a 5 anos. Mas repito, cada caso é um caso e, portanto, é necessário, de facto, pensar, estudar bem o mercado, fazer um plano de intervenção,
atendendo a todos os acordos de cooperação que existem, e depois ver qual é o melhor formato a dar à internacionalização, já que a internacionalização pode ter diversos formatos, desde a exportação até à instalação no mercado, com um ponto que seja um ponto comercial ou mesmo seja um ponto industrial. Por isso, eu digo sempre que, no caso dos mercados, no caso dos países europeus, onde seja instalado um ponto, a legislação europeia não prevê um capital mínimo necessário para criar pessoas jurídicas de direito europeu. E por isso depende muito da maneira como se quer entrar no mercado, depende do acordo de cooperação que seja possível celebrar com algum agente local e depende, evidentemente, da receptividade que esse mercado possa ter ao produto que nós produzimos e à nossa capacidade de o adaptar àquele mercado. Mas podemos dizer, assim, de uma maneira geral, que a maturidade da empresa ronda entre 2 a 5 anos e o capital mínimo necessário para entrar é sempre a função do acordo de cooperação que nós conseguirmos com um agente local. Perfeito. Bom, nós temos um último questionamento aqui que eu acho que já está mais do que exaurido, né? Qual modelos a ser adotado, exportação ou me fixar nos mercados-alvo, né? Então, eu acho que por si só a resposta já foi exposta, né? E eu vejo que o mais importante da gente deixar, e já caminhando aí para as nossas palavras finais, é essa noção, primeiro, desmistificadora, né? Que não é coisa de outro mundo, como nós citamos aí o caso da ferramentaria, que em um ano já obteve resultados que pagou qualquer custo que ela tivesse para se internacionalizar. E a outra forma são os mecanismos, e nós somos muito pródigos nisso, né? Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Nós temos 6 milhões de habitantes, quase 2 milhões estão ligados a algum tipo de cooperativa, né? E esse espírito cooperativo, ele é muito propício para o que o senhor colocou em termos de cluster, de consórcios e de agremiação de empresas que possam se lançar a esse processo diluindo os custos, né? Porque uma coisa é o sujeito que é especialista num determinado produto, que pode ser parafuso, pode ser moda praia, pode ser telha ecológica, ferramenta, enfim, há um sujeito especializado num determinado produto ou serviço. Mas tirando esse sujeito comercialmente apto para aquele produto, todo o resto é inerente a todas as empresas, né? Os processos aduaneiros, contábeis, fiscais, jurídicos, de obtenção de certificação. Então, todo essa estrutura que vincula o processo, ela pode ser compartilhada e de custos diluídos, né? É mais ou menos no exemplo de condomínio. Se eu vou ter um aquecedor solar lá, para mim é muito caro, mas se eu fizer com 50 condôminos, isso sai muito mais barato para cada um, né? Acho que nessa linha aí, para a gente já se encaminhar para finalmente aí, o que o senhor quiser abordar sobre isso. Recordando que já existe uma matriz, um plano estratégico para a recuperação dos países da União Europeia. E Portugal também elaborou um plano estratégico. Trilionário, diga-se de passagem. Milionário, onde uma das linhas, e ainda não se sabe se é exatamente aqueles 1,8 trilhões, porque a Comissão Europeia quer mais dinheiro. A Comissão Europeia quer que o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional disponibilizem mais dinheiro ainda. Mas, de qualquer maneira, uma das linhas estratégicas, isto falando, enfim, em referência a Araquari e a Santa Catarina, uma das linhas estratégicas
do desenvolvimento futuro de Portugal é precisamente o fabrico de equipamento, máquinas, maquinaria. Obviamente que os mercados africanos estão necessitados, são nos próximos anos os mercados que maior desenvolvimento terão e que maiores solicitações farão nos mercados internacionais. E como sabe, equipamentos, máquinas, etc., é o que faz falta para o desenvolvimento dos países. E então, indústria de base, existe um grande mercado, então existe um grande mercado que pode ser abordado, melhor abordado através de Portugal, para as empresas aqui que fabricam equipamentos, máquinas de qualquer tipo, que têm boa aceitação naqueles mercados. Se as máquinas forem acabadas ou construídas num país europeu, terão a possibilidade de adquirir a certificação de qualidade europeia. E isso faz com que essas máquinas, esses produtos, tenham maior aceitação nos mercados internacionais, como é o caso, por exemplo, dos mercados árabes. Mas, para concluir, eu diria que, quando nós nos fixarmos nos mercados-alvo, existe uma matriz, a matriz ANSOF, que tem 4 grandes linhas de estratégia. A primeira é a penetração de mercado, onde nos concentramos em aumentar as vendas de produtos existentes para o mercado já existente. O desenvolvimento de produtos, que é a introdução do novo produto no mercado existente. Aliás, já há pouco falei nisso também. E ainda, como terceiro eixo, o desenvolvimento de mercado, a estratégia concentrada no novo mercado com produtos já existentes, e, portanto, encarando os desafios da própria concorrência. E depois existe a questão da diversificação. A diversificação é uma situação que eu lembro-me de há uns 30 ou 40, talvez uns 50 anos atrás, ter nascido esta questão. Se uma empresa deveria diversificar o seu mercado e o seu produto, se deveria diversificar o mercado e não o produto, ou se deveria diversificar o produto e não o mercado e, portanto, concentrar-se num único mercado. Nunca ninguém chegou a nenhuma conclusão e, evidentemente, que não existe um manual que possa aconselhar se a diversificação deve ser feita para um único mercado através de um único produto ou se para vários mercados com um produto ou para um mercado com vários produtos. Mas, de qualquer maneira, esta matriz ANSOF, é uma matriz que nós devemos ter sempre em atenção e orientar os nossos estudos para os mercados-alvo nestes 4 eixos de desenvolvimento estratégico. Perfeito. Só complementando, professor, e até para dar um esclarecimento aqui para quem está nos assistindo, essa questão da certificação europeia não é só uma questão de selo, de chancela, né, para poder atuar no mercado europeu ou a partir de mercados que reconhecem a certificação europeia, né? E aí eu faço um paralelo, o senhor falou de máquinas, né? Nós temos no Brasil o chamado FINAME, que é financiamento de máquinas e equipamentos, né? E até mesmo aqui em Araquari, gente que produz implemento agrícola tal, e que vai rapidamente lá se cadastrar no FINAME para poder vender através do Banco do Brasil. Então, essa certificação, e aí nós já fizemos alguns alertas aqui na página sobre os fundos trilionários, né? São 400 fundos que hoje congregam 405 trilhões de reais, distribuídos em quase que uma média de R$1 trilhão por fundo, né? E, obviamente, esses fundos, a exemplo dessa analogia com o FINAME, eles só são passíveis de financiamento de instalações industriais ou de produtos acabados condicionados à certificação. Que certificação é esta que não vai se obter na exportação e só realmente se instalando no mercado alvo, né? Confere? Bom, confere. É também possível obter a certificação europeia num país terceiro. Contudo, a experiência diz que essa certificação pode ser feita num período entre 6 a 10 anos.
obviamente que a União Europeia não está interessada em certificar uma empresa e um produto, porque para certificar um produto primeiro tem que certificar a empresa e o processo produtivo e depois é que certifica o produto final. E obviamente que a União Europeia não está interessada em certificar produtos produzidos fora do território europeu. Então, se instalar no mercado num dos países da União Europeia, nomeadamente em Portugal, tem de facto a possibilidade de mais rapidamente e de uma maneira mais fácil obter essa certificação europeia, que passa por uma inspeção, passa pela apresentação primeiro de documentação, de um dossiê sobre a instalação da própria empresa, do método produtivo, também dos insumos e equipamentos e componentes que eventualmente vão ser integrados no produto final. Depois vem um conjunto de técnicos da União Europeia, vem verificar in loco o que é feito e se condiz com aquilo que foi apresentado. E, finalmente, resulta daí um relatório da Comissão Europeia e há um período de 2 a 5 anos para a empresa se adaptar, eventualmente, a alguma condição que não tenha sido prevista inicialmente. E, se for o caso, então, depois há mais um período de 3 anos em que a empresa fica sob a inspeção quase permanente dos técnicos da União Europeia. Mas, a partir do primeiro dia, fica de facto em condições de poder utilizar o certificado de qualidade europeu. Perfeito. Eu nem considero essa possibilidade que o senhor aventou, né, de obter a certificação a partir de uma empresa sem ela ir para o mercado-alvo, porque se a gente falar de 6 a 10 anos, pensando em termos de ciclo de produto e da velocidade da tecnologia, quando o sujeito obteve a certificação, o produto dele já está fora do mercado. E lembrando também os custos que isso tem, não é? Sim. Porque Sim. durante aquele período, durante aqueles 10 anos, a empresa está a suportar a visita de técnicos estrangeiros, etc. E, de facto, o ciclo do produto fica prejudicado, porque quando o produto tiver a certificação, como o Maurício dizia muito bem, já terminou o seu ciclo e já carece de modificações que, entretanto, não foram previstas, não é? Perfeito. Professor, o nosso tempo, a gente tem um compromisso aí de não se estender muito, né? Então, nosso tempo se encerrou. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação e lhe deixar aí um espaço final aí para suas considerações, um assunto que a gente não tenha abordado, um recado final, suas palavras. Bom, como começou por dizer, eu resido aqui em Santa Catarina há 10 anos e faço viagens anuais ao Brasil desde há quase 50 anos. Conheço bem o tecido empresarial do Brasil e agora, nestes últimos 10 anos, aprofundei o meu conhecimento sobre o tecido empresarial do Cone Sul brasileiro e, mais especificamente, Santa Catarina. E continuo convencido de que as empresas de Santa Catarina têm todas as condições para abordarem, as empresas de qualquer dimensão, para abordarem mercados estrangeiros com grandes possibilidades de sucesso. Repito que a internacionalização não pode ser uma aventura, tem que ser bem estudado, tem que ser definido, tem que ser acompanhado e, aliás, fazendo referência a isso, voltaria a falar na Arte da Guerra do Sun Tzu, quando ele diz que seremos incapazes de transformar vantagens naturais para uso, a menos que façamos uso de guias locais. Evidentemente que se nós vamos para qualquer mercado, temos que conhecer bem aquele mercado, temos que ter apoios locais ou ser aconselhados e guiados por pessoas que conheçam aqueles mercados e que consigam fazer a ponte entre aquilo que se produz deste lado e aquilo que é vendável e é concorrencial no mercado-alvo. Eu acho que Santa Catarina, ainda que nós saibamos que um dos problemas de Santa Catarina é que a produção, o custo de produção é da porta para dentro da fábrica e quando passa na porta para fora, passa
a redundância, quando passa da porta, tem outro custo. E então, ainda assim, devido a várias situações, como é o caso do custo da mão de obra, como é o caso da possibilidade de recurso a financiamentos locais, como é o caso do FINAM, por exemplo, e outros que existem, o produto brasileiro tem aceitação e é concorrencial nos mercados exteriores, designadamente nos mercados da Europa, nos mercados principalmente dos pequenos países da União Europeia, do leste da União Europeia, e se formos ainda para o leste da Europa, como é o caso da Comunidade de Estados Independentes, terá uma grande aceitação, já que, ainda que eles disponham, na realidade, de avançadas tecnologias, não produzem equipamentos por preços acessíveis. Eu diria mesmo que eu tive a oportunidade, eu só estive uma vez na Alemanha, tive a oportunidade de estar em Düsseldorf e ver a produção, o custo da produção alemã, é um custo muito alto, mesmo para o resto dos países europeus, e atendendo aqui, a Europa é dominada pelo eixo económico franco-alemão, eu diria que o produto brasileiro tem uma grande aceitação. Aliás, o que, na minha perspectiva, tem impedido a concretização do acordo União Europeia-Mercosul. Precisamente devido à possibilidade da forte concorrência que o produto brasileiro teria no mercado europeu e no mercado africano. Enfim, repito o que disse há pouco, o mercado africano carece de tudo. Nos próximos anos será um mercado-alvo de todos os países que pretendem exportar, e os pequenos mercados africanos, e principalmente atendendo aos mercados de língua portuguesa, aos blocos económicos onde há países de língua portuguesa, é possível abordar aqueles mercados negociando em português e com parceiros de língua portuguesa e de cultura portuguesa. Então entrar naqueles 89 países que fazem parte dos blocos económicos onde estão Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Timor-Leste, etc. São países que a maior parte deles são produtores de petróleo, ouro, diamantes e também de gás natural, e ainda nos grandes mercados do Sudoeste Asiático e da Oceania, como é o caso de fazer um trampolim, digamos assim, através de Timor-Leste, de um eventual parceiro constituído em Timor-Leste. É possível entrar nos mercados da Oceania, Nova Zelândia, Austrália, que são mercados de facto onde é possível colocar muito produto brasileiro. E Santa Catarina tem todas as condições. Araquari, como há um estudo da McKinsey feito há uns 5 ou 6 anos atrás, que diz que Santa Catarina, que mostra que Santa Catarina de facto tem um maior potencial aqui que Araquari tem o maior potencial de desenvolvimento de Santa Catarina, e de facto é verdade. E, portanto, atendendo aqui, neste momento, Araquari já possui um número elevado de empresas e é possível essas empresas poderem, de facto, concorrer nestes mercados. São mercados atraentes, são mercados onde é possível colocar este produto, que é concorrencial e que tem qualidade, não é? Principalmente se tiver um tal ponto de apoio num país europeu que possa facilitar a obtenção da certificação e a entrada nestes mercados, não é? Professor, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que esse assunto não se esgota numa conversa de 30 minutos, mas o objetivo aqui é só trazer um alerta e um gostinho de quero mais, né? Para quem quiser se aprofundar no assunto, a gente poder pontualmente, aí alguma associação comercial, entidade empresarial, a gente está avançando e se aprofundando nesse assunto que, além de apaixonante, é inesgotável. Fico à disposição para aquilo que entender necessário e para esclarecer todas as questões que me sejam colocadas. Fico à disposição e, se puder ajudar a internacionalização de empresas, melhor ainda. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado, eu. Um abraço, boa noite.